Criamos um após-submissão, a de trabalharmos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Já não há mais espaço para o lazer, já não há espaço mais para o trabalho, tudo se confunde, já não há mesmo nem casa. O Conecte de hoje traz como ponto de vista e discussão a ideia de que nós estamos exaustos e ativos e que isso virou a condição humana dessa época. A humanidade se acha tão livre, é dona de poderosos instrumentos de comunicação, tablets, smartphones. Vamos a qualquer lugar do planeta, participamos de protestos globais, nos achamos, portanto, absolutamente dentro da realidade informatizada de um fenômeno comunicacional que surge a partir da década de 90. A grande questão é que estamos cada vez mais submissos. O capitalismo nos alcança às 24 horas por dia. É a partir de um instigante diálogo com grandes nomes da filosofia como Michel Foucault, Hannah Arendt, George Agamben, que Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, vai construindo no clássico ensaio chamado A Sociedade do Cansaço a ideia da sociedade do desempenho. Essa sociedade é configurada em torno do excesso tanto de positividade como de produtividade, o qual caracteriza esta ideia de desempenho, isto é, nós somos fadados à ideia de que precisamos efetivamente ter um desempenho ao longo da nossa vida. No capítulo 1 desse ensaio, Byung-Chul Han faz uma análise patológica da sociedade, mostrando como essas situações vão acontecendo ao longo do desenvolvimento histórico. Ele afirma que no século passado os grandes problemas estavam relacionados às chamadas crises virais e bacteriológicas, enquanto que no momento nós vivemos o pleno esgotamento mental em razão dessa ideia presente de desempenho, isto é, isso nos afeta a ponto de nós termos depressões, síndrome de hiperatividade, transtorno de personalidade limítrofe e tantas outras doenças, tantos outros problemas que afetam os seres humanos. Síntese. A questão discutida por Han é que nenhuma destas doenças típicas da atualidade é decorrente de infecções. Tratam-se de doenças relacionadas ao excesso de positividade, aquela ideia vista pela humanidade de forma positiva de que você precisa trabalhar 24 horas e 7 dias por semana. Isso tem provocado, portanto, grandes alterações nas nossas próprias maneiras de se perceber, isso é, nas nossas próprias maneiras comportamentais. No segundo capítulo, intitulado Além da Sociedade Disciplinar, Han faz uma crítica ao filósofo francês Michel Foucault e a sua ideia de sociedade disciplinar. Para ele, o século XXI trouxe uma nova submissão, a submissão do desempenho. A partir dessa lógica, ele entende que não é mais a questão da disciplina orientada pelo Estado, e sim a cobrança que a pessoa faz de si mesmo. Isto é, os homens passam a ser empresários de si mesmos, são sujeitos de desempenho e produção. Aqueles que não se enquadram nessa perspectiva passam a ser vistos como depressivos e fracassados. O desejo na sociedade do desempenho é sempre de maximizar a produção. Contudo, o sujeito do desempenho não deixa de lado o dever. Não há uma ruptura nesse aspecto. Nesse caso, a disciplina funciona como um estágio necessário para o sujeito do desempenho aumentar a sua produtividade. Síntese. O resultado desse processo é uma série de adoecimentos psíquicos que resultam desta liberdade paradoxal. O homem se vê então livre, mas ao mesmo tempo prisioneiro de si mesmo. Não tem mais a lógica do trabalho a disciplinar a sua vida. O que fundamenta agora esta ideia de que o homem entrega-se à liberdade coercitiva ou à livre coerção de maximizar o seu desempenho. Face ao excesso de positividade e ao aumento dos estímulos na sociedade atual, Han fala sobre um grande drama do momento, que é a falta de condições para a contemplação. Curioso é que durante esta parte do livro, este capítulo, chamado de um tédio profundo, as pessoas poderiam imaginar que o tédio seria uma das enfermidades do nosso tempo. De jeito nenhum. Han faz uma crítica ao fato de que nós não temos mais o tempo para a contemplação. Para Han, o tédio profundo é exatamente o que permite a contemplação, o surgimento do descanso. Ocorre que o século XXI reivindica uma técnica multitarefa, a qual consiste em modelar a atenção e o tempo dos indivíduos em várias direções. Síntese. Han explora a ideia de cansaço, mostrando que a sociedade atual vai se convertendo vagarosamente numa sociedade do doping, isto é, maximiza sempre a sua produção.
Contraponto dessa exacerbação do desempenho é o esgotamento e o cansaço excessivo. Segunda parte, a absolutização do trabalho e a necessidade do dinheiro. A contemplação é civilizatória, o tédio é sim criativo. Então, é o ser multitarefa, é o preenchimento ininterrupto do tempo humano por tarefas e estímulos simultâneos. É o homem do tudo ao mesmo tempo agora. É a ideia de atender ao celular enquanto dirige. É a ideia de dar o beijo no filho enquanto passa um e-mail, enquanto envia um e-mail. Isto é, o esgotamento total do homem e da ideia involutiva de que isso é positivo. Síntese, e a má notícia é de que continuamos exaustos e correndo. Em 2016, Eliane Brum publicou um ensaio que relata exatamente como o corpo adoece, isto é, como nós estamos adoecendo diante dessa condição humana da nossa época, a condição de ser multitarefa. Tal condição precisa ser repensada em razão do adoecimento e das condições de piora na nossa questão comportamental em razão desses problemas neuronais. A vida sem intervalos. A vida sem intervalos típica do século XXI provoca conflitos indissociáveis dos estados de sono e de vigília. Isto é, nós nos preocupamos com o acúmulo, com a produção, nós nos preocupamos principalmente com a ideia de acumular recursos. Diante desse quadro, a fórmula 24 horas por dia, 7 dias por semana, serve para evocar uma constelação de poderosos processos no nosso mundo contemporâneo, caracterizados pela atividade, pelo acúmulo ou por qualquer outra coisa de forma muito incessante. Seja no trabalho ou no tempo livre, há uma impossibilidade cada vez maior de fazer uma pausa, de ficar desconectado. 24 vezes 7 significa a imposição generalizada à vida humana de uma duração sem interrupções, de um tempo homogêneo que não passa mais. Síntese. É sinônimo da implacável tradução para o valor monetário das próprias relações sociais, que são concebíveis agora como aspectos monetarizados. A maioria dos motores básicos da vida humana, como ter sede, fome, relações sexuais, tudo isso passou a ser traduzido como fator mercantilizado, isto é, as relações humanas passaram a ser baseadas nas próprias relações financeiras. Conclusão. Portanto, ser multitarefa é visto como algo importante nesse momento histórico, um ganho evolutivo. O sujeito de desempenho está submisso apenas a si mesmo. Esta ideia tem levado a um adoecimento psíquico e a depressão, sem dúvida nenhuma, é o grande problema do nosso século. A queda da instância dominadora não leva à liberdade. Ao contrário, faz com que a liberdade e coação coincidam. Assim, o sujeito de desempenho se entrega à livre coerção de maximizar o desempenho. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se uma autoexploração. Para concluir, ressalto-se que a obra Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, trata do excesso de positividade e de produtividade presente na sociedade contemporânea a partir da ideia crítica da sociedade do cansaço. O adoecimento psíquico e as condições neuronais da sociedade têm levado a esta bela reflexão. Por isso vale a pena conferir esta obra.